Sabe aquela imagem clássica da Terra vista do espaço? A tal bolinha de gude azul? É linda, né? Linda. Super icônica. Mas ela também engana um pouco. Engana, com certeza. Ela passa uma ideia de que o nosso planeta é um objeto simples, perfeito, meio estático. Só que a realidade, a realidade é bem mais bagunçada, mais dinâmica e, para ser sincera, muito mais interessante. Bem mais interessante. Hoje a gente vai mergulhar nas forças invisíveis que esculpiam nosso planeta e que a cada segundo governam a nossa vida. Temos aqui um material bem detalhado que vai ser nosso guia, falando da forma real da Terra, da estrutura interna dela e da sua dança pelo cosmos. A nossa missão é entender como essas forças ditam tudo, sabe? Desde o chão sob os nossos pés até o ritmo de cada dia que a gente vive. Ok, vamos dissecar isso. O primeiro ponto que já salta aos olhos nesse material destrói completamente a ideia da esfera. A Terra não é redonda. Quer dizer, não perfeitamente redonda. Exato. O termo que eles usam é geóide, o que basicamente significa que ela é um pouco achatada nos polos e tem uma barriguinha no Equador. A analogia da laranja amassada em cima e embaixo é perfeita para isso. É ótima, né? Mas o que me intriga é, por quê? Não é um defeito de fabricação, certo? Tem uma força agindo aí. Exatamente. E essa é a primeira grande força oculta. A própria rotação do planeta não é só um giro, sabe? É uma força constante, poderosa, que deforma um corpo celeste inteiro. Ah, é a força centrífuga. É a força centrífuga. A física por trás é bem intuitiva, na verdade. Pensa em girar um balde com água, a água é empurrada para as paredes. Com a Terra acontece a mesma coisa, só que numa escala planetária e ao longo de bilhões de anos. A matéria é empurrada para fora. E o empurrão é mais forte no Equador. Exato. Porque é a parte que se move mais rápido, que percorre a maior distância em 24 horas. Então essa barriguinha equatorial não é um acaso, é uma consequência direta da velocidade do nosso planeta. Nossa, nunca pensei nisso como uma deformação ativa que está acontecendo agora. E essa forma estranha tem alguma consequência prática para nós ou é só uma curiosidade geométrica? Tem consequências bem reais. Uma delas é a gravidade. A gravidade. Como assim? Como no Equador você está um pouquinho mais longe do centro de massa da Terra e ainda tem essa força te empurrando para fora, você pesa um pouquinho menos lá do que nos polos. Sério? É uma diferença minúscula, claro, mas é mensurável. Só que o impacto mais impressionante era a nossa tecnologia. Sistemas de altíssima precisão, tipo o GPS do seu celular, seriam terrivelmente imprecisos se não levassem em conta o formato geóide da Terra. Os satélites precisam saber a forma exata do planeta para calcular sua posição com a precisão de metros que a gente tem hoje. Que loucura! Então, sem corrigir para essa forma de laranja amassada, meu GPS poderia me colocar no quarteirão errado. Exatamente. Uau! Então, o próprio giro da Terra nos desforma e a gente precisa levar isso em conta para não se perder. Ok. Essa força da rotação já é impressionante, mas o material aqui sugere que a verdadeira ação, o motor do planeta, está escondido, bem debaixo dos nossos pés. Isso. Se a gente pudesse mergulhar para dentro, O que a gente encontraria? a gente encontraria a segunda grande força oculta: o calor interno do planeta. A imagem que a fonte pinta é a de uma estrutura em camadas, como uma cebola. Certo. A camada onde a gente vive, a crosta, é a casca fina, né? Ridiculamente fina. É como a casca de uma maçã. É o palco, mas não é o ator principal. Abaixo dela está o manto, uma camada imensa de rocha. E a descrição que o material usa, de rocha parcialmente fundida, é a chave de tudo, mas pode ser mal interpretada. Parcialmente fundido me faz pensar num lago de lava. Não é isso, né? Nem um pouco. É muito mais estranho e fascinante. Pense menos em líquido e mais em plástico super denso. Plástico. É rocha sólida, mas sob uma temperatura e pressão tão extremas que, ao longo de milhões de anos, ela flui. Ela se move como um melaço incrivelmente lento. E esse movimento, as correntes de convecção, é o que arrasta as placas tectônicas da crosta lá em cima. Então é esse o motor. E esse é o motor. É o que cria continentes, ergue montanhas como o Himalaia, abre oceanos e causa terremotos e vulcões.
A paisagem do nosso mundo é esculpida por essa dança lenta e invisível. Certo. Mas isso me leva a uma questão. Como a gente sabe de tudo isso com tanto detalhe? Não dá para cavar um buraco até o manto. Não mesmo. Muito menos até o centro da Terra. Como é que a gente vê o que tem lá dentro? A gente usa uma espécie de ultrassom planetário. Ultrassom? Sim, quando um grande terremoto acontece, ele envia ondas de choque, as ondas sísmicas, que viajam por todo o interior do planeta. A gente tem estações sísmicas pelo globo que registram como essas ondas chegam. E existem tipos diferentes de ondas, principalmente as ondas P e as ondas S. E qual a diferença? As ondas P viajam através de sólidos e líquidos. Já as ondas S só viajam através de sólidos. Ao analisar quais ondas chegam e onde e como elas são distorcidas, a gente consegue mapear o interior. Foi assim que descobrimos a próxima camada, o núcleo. E foi assim que descobrimos algo chocante sobre ele. Que é a divisão dele, certo? O material destaca um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. E aqui tem uma coisa que não faz sentido para mim. Diga. Se o centro do planeta é o lugar mais quente de todos, porque o núcleo interno, que está bem no miolo, é sólido, enquanto a camada ao redor dele é líquida. Isso parece o contrário do que deveria ser. Essa é uma pergunta excelente. E a resposta revela outra força em ação: a pressão. Você está certa, a temperatura no núcleo interno é absurda, mais quente que a superfície do Sol. Só pela temperatura ele deveria ser líquido ou até gás. Então, Mas a pressão ali é tão esmagadora, milhões de vezes a pressão aqui na superfície, que ela literalmente força os átomos de ferro e níquel a se compactarem numa estrutura sólida. uau. Eles não têm espaço para se mover como um líquido. Então, no núcleo, temos essa batalha épica entre a temperatura, que quer derreter tudo, e a pressão, que quer solidificar. E no núcleo externo, a temperatura vence. E no interno, a pressão ganha. Exatamente. A pressão ganha a luta. A consequência desse núcleo externo ser um oceano de metal líquido em movimento. A consequência é, sem exagero nenhum, a existência da vida na Terra. Como assim? Esse oceano de ferro e níquel líquidos girando e fluindo cria um dínamo gigante. Isso gera um campo magnético colossal que se estende para muito além da nossa atmosfera. O campo magnético? É, basicamente um campo de força invisível, tipo Star Trek, nos protegendo de um bombardeio cósmico constante. O Sol emite um fluxo de partículas chamado vento solar. Sem o nosso campo magnético, esse vento solar teria, ao longo do tempo, varrido nossa atmosfera para o espaço. Espera, isso já aconteceu com algum outro planeta? Sim, o nosso melhor exemplo é Marte. Marte. A ciência acredita que Marte já teve um núcleo líquido, um campo magnético forte, provavelmente tinha uma atmosfera mais densa, água líquida. Mas por ser menor, seu interior esfriou mais rápido. O núcleo se solidificou, o dínamo desligou, o campo magnético sumiu. E o vento solar? O vento solar arrancou a maior parte da atmosfera marciana. O resultado é o planeta deserto, frio e quase sem ar que a gente vê hoje. Nosso escudo magnético é a única coisa que impede a Terra de ter o mesmo destino. É alucinante pensar que a nossa capacidade de respirar depende de um oceano de metal líquido a 5.000 quilômetros de profundidade. Ok, então já vimos a força do giro e a força do calor interno. Mas as fontes também falam de como o planeta inteiro se move pelo espaço. É a terceira grande força, a da dança cósmica. Exato. E essa dança tem dois passos principais. O primeiro é a rotação, o giro em torno do próprio eixo, Que dá o dia e a noite. que dá o dia e a noite, o ciclo de 24 horas. Mas essa rotação faz muito mais do que acender e apagar a luz. Ela regula os ritmos circadianos de quase todos os seres vivos. E, crucialmente, ela cria o efeito Coriolis. Ah, o efeito Coriolis. Como o planeta gira, qualquer coisa que se move por longas distâncias sobre a superfície, como ventos ou correntes oceânicas, é desviada. É por isso que furacões no hemisfério norte giram num sentido e no sul no sentido oposto. Ou seja, a mesma força que achata os polos também dita o espiral de uma tempestade? Tudo conectado. Impressionante. E o segundo passo dessa dança é a translação, a órbita ao redor do Sol. Dura 365 dias e umas 6 horas. Adoro esse detalhe das 6 horas, que se acumulam e nos dão o ano bissexto.
É uma solução bem elegante para manter o calendário no lugar. E a consequência mais famosa, claro, são as estações do ano. Sim. Mas aqui é onde mora um dos maiores equívocos da ciência popular. Qual? A maioria das pessoas acha que é verão quando a Terra está mais perto do Sol e inverno quando está mais longe. E não é isso. Não é. A causa das estações é a combinação da translação com a inclinação do eixo da Terra, que é de uns 23,5 graus. Ah, inclinação. É essa inclinação que determina se os raios de sol estão nos atingindo de forma direta, concentrada, ou de forma mais inclinada, mais espalhada. É verão no hemisfério que está apontado para o Sol. O que me leva a outra pergunta. Por que a Terra é inclinada? Ela não devia girar retinha? Parece meio aleatório. A teoria mais aceita para isso é simplesmente épica. Sugere que, há uns 4,5 bilhões de anos, bem no comecinho do Sistema Solar, um protocometa do tamanho de Marte... Do tamanho de Marte? Sim, que os cientistas apelidaram de Theia, colidiu violentamente com a jovem Terra. O impacto foi tão cataclísmico que praticamente derreteu o planeta, o inclinou no eixo e ejetou uma quantidade gigantesca de detritos para a órbita. E esses detritos eventualmente se juntaram para formar a Lua. Pera aí, então, você está dizendo que as estações do ano, o ciclo que define a agricultura, as migrações, a cultura humana, são, na verdade, um eco de uma colisão planetária de bilhões de anos atrás? Exatamente isso. A beleza e a regularidade das nossas estações nasceram de um dos eventos mais violentos da história do nosso planeta. E a nossa Lua, que estabiliza essa inclinação e nos dá as marés, é a cicatriz desse evento. Uau! Ok. Então o que a gente aprendeu com essa análise? Fomos caçar as forças ocultas e encontramos em todo lugar. A rotação que não só nos dá o dia, mas deforma o próprio planeta. O calor interno, um motor de rocha fluida que move continentes e alimenta um campo de força que nos mantém vivos. Certo. E a dança cósmica, um giro inclinado que é o legado de uma colisão antiga e que dita o ritmo das nossas estações. A imagem da bolinha de gude azul parece ingênua agora. Porque ela é. A síntese final é a da interconexão. Nada funciona de forma isolada. É um sistema único, complexo, violento, mas que atinge um equilíbrio elegante. O giro que achata os polos também organiza o clima. O calor que cria vulcões também gera o escudo que protege a atmosfera. E a colisão que quase nos destruiu Acabou nos dando a Lua e as estações que permitem a vida florescer de forma tão diversa. Cada parte, da mais profunda à mais externa, é fundamental para o todo. o que nos deixa com um pensamento final para refletir. Nós vimos que o núcleo líquido é o que gera nosso escudo magnético, e o exemplo de Marte nos mostrou o que acontece quando esse escudo se vai. Isso nos leva a uma questão inevitável. O nosso motor interno não vai durar para sempre. Ele está muito lentamente esfriando. Então, o que acontece com o nosso mundo, com nossa atmosfera e com a vida na superfície quando, num futuro muito distante, o interior da Terra finalmente esfriar e se solidificar por completo?